Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro A Gênese segundo o Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos, e hoje a gente vai falar sobre como surgiu a doutrina espírita. Lembrando que doutrina, gente, por doutrina é só uma forma que a gente tem de se comportar, do comportamento, comportamental. É isso, não é uma coisa relacionada a rituais, ok? Bom, e assim a gente continua com a nossa leitura, né? Que diz o seguinte: tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos, né, diversos lugares diferentes, a homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, é claro que as observações não podiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado, que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre que haviam de firmar-se as ideias, não podiam sair senão do conjunto, da correlação dos fatos, né? Ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo as mais das vezes senão uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente provindos de uma mesma categoria de espíritos, e, ao demais, embaraçados por influências locais e pelo espírito de partido, se achava na impossibilidade material de abranger tudo o que ocorre, e por isso mesmo incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum. Bom, apreciando cada qual os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores, ou da opinião particular dos espíritos que se manifestassem, bem cedo teriam surgido tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de comparação e exame. E a gente vê isso muito no centro de Umbanda, né, no centro de Candomblé, nos centros de origem afro-brasileira, né, que é origem africana, que cada um tem seu modo de fazer as coisas, né? Uma coisa que é aceita em um centro não é aceita no outro. É essa a linha de pensamento, tá bom? E assim como também nas igrejas, né? A gente vê na igreja católica, que é diferente da igreja evangélica, que é diferente da igreja messiânica, que é diferente da Rosa Cruz, etc, etc. Bom, numa palavra, né? Cada qual se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando possuir toda a verdade, ignorando que em 100 outros lugares se obtinha mais ou melhor. Bom, além disso, convém notar que em parte alguma o ensino espírita foi dado integralmente, ok? Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que impossível era acharem-se reunidas num mesmo ponto todas as condições necessárias. Então ele está afirmando que é impossível você encontrar tudo em um lugar só, tá bem? Dentro dessa visão espírita do negócio. Bom, tendo o ensino que ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e observação, como em algumas fábricas a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. Bom, a revelação fez-se assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. E é dessa maneira que ela prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado.
olha, disso a gente também pode tirar um grande ensinamento, né? Porque a gente sabe que nada é por acaso, né? Então, quando os espíritos eles têm essa tendência, essa inclinação de colocar tudo parcialmente, então a gente vai dar um pouquinho aqui, vai dar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, isso faz o quê? Que as pessoas se unam, né? As pessoas que têm uma maturidade maior, né? Elas não vão falar, olha, o meu disse isso e tá melhor que o seu. Não, elas vão falar, vamos ver o que todos estão dizendo, vamos chegar a um acordo do que é melhor, certo? Então a gente não vai criar desunião. A pessoa que é madura, ela não tem uma inclinação para desunião. Ela tem uma inclinação para chegar em um acordo. Então é isso que esse é o objetivo, né? Por que a pessoa pergunta, por que os espíritos não ensinam tudo para todo mundo num lugar e no outro também? Porque eles querem a união. Eles estão buscando a união, ok? Tudo tem uma razão de ser. Bom, aí ele continua falando o seguinte: cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém. E foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Era, pois, necessário grupar os fatos espalhados para se lhes apreender a correlação, né? Reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para comparar, analisar, estudar-lhes as analogias e diferenças, vindo as comunicações de espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais ou isoladas das que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas, afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica, utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo os da mais baixa categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível e formar com isso um todo homogêneo. Era preciso, numa palavra, um centro de elaboração, independente de qualquer ideia pré-concebida, de todo preconceito de seita, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Este centro se formou por si mesmo, pela força das coisas e sem desígnio premeditado. E com isso, Allan Kardec diz uma coisa. Ele fala o seguinte, numa nota. O Livro dos Espíritos, a primeira obra que levou o espiritismo a ser considerado de um ponto de vista filosófico pela dedução das consequências morais dos fatos, que considerou todas as partes da doutrina, tocando nas questões mais importantes que ela suscita, foi, desde seu aparecimento, o ponto de união para o qual convergiram espontaneamente os trabalhos individuais. É notório que da publicação desse livro data a era do espiritismo filosófico, que até então era conservado no domínio das experiências curiosas. Se esse livro conquistou as simpatias da maioria, é que exprimia os sentimentos dela, correspondia às suas aspirações e encerrava também a confirmação e a explicação racional do que cada um obtinha em particular. Se ele estivesse em desacordo com o desígnio, com o ensino geral dos espíritos, teria caído no descrédito e no esquecimento. Ora, qual foi aquele ponto de convergência? De certo não foi o homem, que nada vale por si mesmo, que morre e desaparece, mas a ideia que não fenece quando emanada de uma fonte superior ao homem.
E ele coloca também essa espontânea concentração de forças dispersas deu lugar a uma amplíssima correspondência, monumento único no mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, em que se refletem ao mesmo tempo os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos nascidos da doutrina, dos resultados morais, das dedicações, dos desfalecimentos. Arquivos preciosos para a posteridade, que poderá julgar os homens e as coisas por meio de documentos autênticos. Em presença desses testemunhos irrecusáveis, a que se reduzirão com o tempo todas as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúme. Aqui se reduzirão isso, gente, ao pó. Vai acabar, se Deus quiser, e a gente vai se unir, todas as religiões, toda a fé vai ficar uma só. E a gente vai mudar esse mundo, pode ter certeza, não tenho dúvida. Bom, ficamos por aqui por hoje, espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.